Nós temos que cada um de nós fazer a nossa parte, lá onde estamos, onde vivemos, seja na área rural, seja na área urbana, seja assinando um documento com o polegar ou lá numa tese de doutorado. Cada um de nós tem a sua parte e a responsabilidade é igual porque somos uma espécie entre bilhões de espécies na face da Terra. O Alto Vale do Itajaí foi escolhido para dar início ao diálogo do uso do solo, que vai acontecer em vários países, pelo fato da região já atender alguns dos aspectos relacionados a paisagens sustentáveis. And we're here to look at how communities can work together to address the environmental challenges, to increase social cohesion and to also benefit the environment. So the land use dialogue really is about trying to understand how land use decisions are made, how those decisions can be better supported, and how we can take a more holistic view of land use and the landscape approach. Is extraordinary about this particular dialogue process here in Atalanta, and that's that I think we've seen that there are many different people, institutions, organizations who are doing some really interesting and unique things in their own landscape, and this is a really strong moment in time where we have gotten together all these people that have been working separately, perhaps not talking to each other, to talk together and to think at a scale larger than just their own area of interest or their own land that they are using. So this is, I think, like I said, an extraordinarily important moment where I think we can catalyze some bigger ideas moving forward by bringing together this diversity of people who are doing tremendous things in their own areas. Essa reunião aqui foi uma reunião fantástica, né? A integração entre todas as pessoas, a visita às propriedades rurais e a possibilidade de conversar com os colegas, com os amigos de outras regiões, onde se pôde comparar a realidade aqui de Santa Catarina com a Bahia, por exemplo, com Minas Gerais, com São Paulo e até mesmo com o Rio Grande do Sul, foi muito enriquecedor. Essa iniciativa do Diálogo Florestal e do The Forest Dialogue ela é muito importante porque ela está congregando diversos atores envolvidos no planejamento de paisagem e de uso do solo e é algo muito relevante para a região. Eu diria assim que é mais uma pitada, né, de esperança de que realmente a gente consiga algum dia conciliar a proteção dos recursos naturais, o respeito à fauna silvestre com o cultivo da terra, totalmente necessário à nossa sobrevivência, a sobrevivência da nossa civilização. No seminário internacional realizado em Atalanta durante 4 dias, representantes de ONGs, agricultores, empresas privadas e públicas, governos locais, cooperativas e associações de produtores e universidades de diferentes países e de vários estados brasileiros e da região dialogaram sobre a importância do uso do solo e paisagens sustentáveis. Paisagem sustentável, ela contempla aspectos, claro, ambientais, mas também sociais, culturais, econômicos, de desenvolvimento. O setor privado, por exemplo, tem uma importância fundamental nesse processo, porque o setor privado, pela sua demanda econômica, pelos produtos daquela paisagem, vai ter um papel importante, influenciador e também de determinar o mercado. Como garantir um equilíbrio com relação ao solo, com relação às áreas de preservação, com a manutenção das nascentes de água, sempre contextualizando a importância do processo, de estar atuando a academia, ou seja, a parte científica, lado a lado com os produtores rurais. For Kimberly-Clark, we use a lot of plantation fiber globally, so it's very important for us to look at how plantations are developed and managed on a global basis. And land use initiative allows us to take learnings from one country and share those with producers in other countries, both large producers, small producers, to really look at how we can get a truly sustainable landscape to balance not only what we need, but also the preservation of forest in those areas.
Foi um momento muito rico, esses 4 dias que pudemos participar e dialogar sobre o melhor uso da paisagem, porque várias entidades puderam trazer as suas experiências do que já vem fazendo com o objetivo de construirmos juntos, talvez propriedades modelos, um fórum de discussão e sempre com aquela preocupação no meio ambiente. From a global perspective, what is really interesting is how then this learning can be moved up. Even starting off nationally, some of the local participants and national participants have seen the potential to go from local to regional to national and build up that learning internally within Brazil to move things forward. And then also for us, this is the learning of what does this landscape approach means is it also being integrated into the other work that IUCN do. Visitaram e falaram com pequenos produtores rurais, onde conheceram a realidade rural de Atalanta. Conheceram também o Parque Natural Municipal Mata Atlântica, a empresa Scheller Madeiras e as experiências de produção de mudas e restauração florestal da Apremave junto ao Centro Ambiental Jardim das Florestas. O seminário deu início a um projeto que pretende mobilizar os diversos setores que atuam na região e promover o diálogo e trocar experiências sobre uso sustentável do solo e da paisagem, conservação da biodiversidade e da água, conservação do solo, correlação entre produção agropecuária, silvicultura e ecossistemas, restauração de áreas frágeis ou degradadas, mitigação de riscos das mudanças climáticas e criação de mosaicos de áreas protegidas e corredores ecológicos. A ideia é construir e promover agendas e ações comuns para melhorar a governança sobre o uso do solo, discutir mecanismos de implantação dos cenários futuros que serão apontados, gerar intercâmbio entre os setores sobre como melhorar o uso do solo em paisagens de risco, tanto na região como em outras partes do Brasil e do mundo. Os resultados serão difundidos para outras regiões do Brasil e para outros países na América Latina, África e Ásia. In my region, the biggest difference between here and in Southeast Asia is that here all the land is already very clearly owned by local people. In Southeast Asia, large parts of the forest are still under the control of the government, and therefore there's conflict over who has the rights to manage or conserve the forest. One of the other lessons here is that the forest law is a very clear tool that has both incentives and also sanctions to encourage people to conserve parts of their own properties. E por que precisamos dialogar sobre o uso do solo e planejamento de paisagens sustentáveis? Em dezembro de 2015, todos os países do mundo aprovaram o Acordo de Paris e concordaram que o maior desafio da humanidade é combater as mudanças climáticas que já estão em curso. Como minimizar os efeitos dos eventos extremos, cada vez mais frequentes, como furacões, enchentes, tornados, secas e aumento do nível dos oceanos? A humanidade hoje encontra-se em uma encruzilhada, né? Mais do que nunca é importante a gente decidir o que a gente quer do nosso futuro, que futuro a gente quer construir. Nesse sentido, é extremamente importante a gente promover diálogos entre os diferentes setores da sociedade. Uma paisagem e toda a sua complexidade, elas refletem a multiplicidade de perspectivas, né? Então é fundamental a gente ser capaz de trazer essas diferentes perspectivas para a mesa de debate. Diante das dificuldades e dos problemas atuais, né, que vem se apresentando em todo o mundo, é muito importante esse momento de reflexão. Então é o momento de sentarmos e planejarmos o nosso futuro. Se a gente não iniciar agora, acho que a gente perdeu uma oportunidade. Today we face many challenges. Climate change, increasing population, putting more demand on our limited natural resources and the land. And through working with various environmental and social issues over the years, we slowly come to realize that we really need to talk about a more integrated approach. People need to collectively to think how to best manage their land, and it's not at a farm level, it's at a border scale. It's to think
beyond the box, beyond the farm, and to think about solutions that can bring people together. Todo mundo tem um papel fundamental para pensar e construir uma paisagem que se torne mais sustentável. Quando a gente vai discutir sobre recursos hídricos, quando a gente vai falar sobre as florestas, quando a gente vai falar sobre os alimentos e as matérias-primas que a agricultura produz, aquilo que faz parte, né, que é necessário para o nosso bem-estar, que é necessário para a nossa prosperidade, a gente precisa entender que relações, que impactos e que benefícios isso traz para uma paisagem. E é perfeitamente possível conciliar a produção com a conservação, e na verdade, mais do que possível, é necessário. Porque até para a produção de alimentos, nós precisamos de água, nós precisamos dos ecossistemas naturais, por onde os serviços, por onde a água, por onde a biodiversidade, por onde as pessoas, por onde os animais vão circulando. Então, quanto menos obstáculos eu tiver para essa paisagem, melhor. E o primeiro obstáculo a ser rompido é a falta de diálogo, é a falta de cooperação, é a falta de integração entre os diferentes segmentos. Outros problemas ambientais igualmente dramáticos são a perda da diversidade causada pelo desmatamento e pela captura e caça de animais silvestres, a escassez e diminuição da qualidade da água necessária aos processos agrícolas, industriais, energéticos e de abastecimento público, a erosão dos solos e a desertificação. Para enfrentar os problemas ambientais, temos que rever a forma como interferimos na paisagem. É um desafio enorme, porque a construção de uma paisagem comum, ela tem que ser pensada de forma comum, não dá para... Isso não é algo que possa ser imposto. Acho que o ser humano não está pronto para a convivência com floresta. É um processo que ele vai ter que aprender. A gente gosta de espaços abertos. A primeira coisa que a gente faz lá, quando a gente pensa em paisagismo, é corta e coloca grama e abre grandes espaços. Acho que a gente tem medo de espaços muito florestais. Acho que isso aí vem meio que dos nossos ancestrais. Então a gente precisa reconstruir ou construir uma relação com os espaços naturais, onde a floresta ela tem que estar incluída. Mas afinal, o que é uma paisagem? Paisagem é tudo o que nos cerca: a nossa casa, o quintal, a pastagem, a roça, os rios, os lagos, a floresta, o reflorestamento. Num olhar mais amplo, é a vizinhança, a microbacia, o município, a bacia hidrográfica, incluindo as cidades, as casas, os rios, os lagos, as montanhas e as serras e até os mares. Planejar paisagens sustentáveis começa em casa, no terreno de cada um, mas tem que levar em conta os vizinhos próximos e os não tão próximos, pois os rios, o ar, os animais silvestres e as sementes das plantas ultrapassam as divisas dos imóveis, das microbacias, dos municípios e até dos estados e países. Quando pensamos em paisagens sustentáveis e uso sustentável do solo, temos que levar em conta tudo o que nos une. Todos precisamos de água limpa, ar puro, solo conservado. Todos gostamos de um ambiente agradável, cheio de animais silvestres e pássaros cantando. Todos sofremos com os efeitos das mudanças climáticas, da perda da diversidade, do mau uso da água. Todos temos que cumprir as leis, como o Código Florestal e a Lei da Mata Atlântica. Eu vejo o uso sustentável do solo e as paisagens sustentáveis como verdadeiros jardins, com espaços agradáveis, bem cuidados e cheios de diversidade. Uma vez um amigo me disse: o planeta precisa de mais jardineiros e menos tecnocratas. Jardineiros engenheiros, jardineiros administradores, jardineiros agricultores e principalmente jardineiros políticos. Como escreveu Rubem Alves, jardineiros têm na alma o amor pelas florestas, pelos animais silvestres, pelos rios e pela harmonia e beleza da paisagem. Por que precisamos prestar atenção à paisagem do Alto Vale do Itajaí?
No Alto Vale, as frequentes enchentes são um motivo para promover o uso sustentável do solo, proteger os remanescentes de Mata Atlântica e recuperar as reservas legais e áreas de preservação permanente degradadas, visando formar corredores ecológicos para a fauna e flora e manter os serviços ambientais. O uso de solo pode ser muito influenciado pela presença de jardineiros de florestas. Animais dispersores primários atuariam como jardineiros de floresta. Eles comem uma plantinha aqui e vão dispersar a semente a 5 km de distância, 3 km, 200 metros. Pequena melhora do ambiente florestal já atrai esses dispersores primários. Nos 28 municípios da região, existem 43 mil imóveis rurais. Mais de 90% destes imóveis têm até 50 hectares, onde se pratica agricultura familiar, com destaque para as plantações de arroz, milho, soja, fumo, cebola, hortaliças, a pecuária leiteira, a suinocultura e a piscicultura. Muitos imóveis rurais têm pequenas plantações florestais de pinos e eucalipto que complementam a renda e permitem a manutenção de indústrias da madeira. A paisagem e o planejamento da paisagem tem ganhado cada vez mais importância e há necessidade urgente de que todos os atores que tenham alguma relação com ela, seja em meio rural ou no perímetro urbano, que se tenha realmente um engajamento, para que esses recursos sejam conservados, bem utilizados da forma mais correta possível, para que não haja esse agravamento de perda de solo, a qualidade da água prejudicada. As propriedades que não optarem por um processo de produção sustentável, levando em consideração o meio ambiente onde ele está inserido, terão muito mais dificuldade de permanecer na atividade agrícola. A atividade agrícola hoje ela exige que o produtor considere não só o lado econômico, mas o lado ambiental. A permanência na propriedade só vai conseguida a partir do momento que o produtor levar em consideração o meio ambiente. Cerca de 40% da região é coberta por remanescentes de Mata Atlântica em diferentes estágios de regeneração, que protegem nascentes e riachos formadores do rio Itajaí a sul. A região também abriga uma terra indígena e algumas unidades de conservação. Para conservar a biodiversidade da região no longo prazo, é necessário evitar o desmatamento e criar novos parques e reservas. Uma importante contribuição para o planejamento das propriedades e da paisagem vem da Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, a AMAVE, que criou e implantou um sistema de cadastro ambiental rural integrado ao SICAR Nacional do Ministério do Meio Ambiente. Através desse sistema, técnicos das prefeituras auxiliam os proprietários de terra a identificar e mapear as reservas legais e as áreas de preservação permanente dos imóveis rurais. A título de exemplo, em Atalanta, praticamente 100% das propriedades rurais já foram mapeadas e cadastradas no CAR. As informações técnicas obtidas pela AMAVE no Cadastro Ambiental Rural poderá contribuir para um planejamento a longo prazo às prefeituras e aos proprietários rurais e também uma melhor elaboração das políticas públicas. Com o cadastro ambiental que nós estamos fazendo, isso está mostrando um cenário de que não interfere dentro da agricultura, de que o agricultor ele consegue produzir, mesmo com todas as áreas de preservação, ele consegue até melhorar dentro da propriedade a qualidade de vida e não interfere na produção do dia a dia dos nossos agricultores. A grande ideia e um agricultor inteligente é aquele agricultor que consegue manter o equilíbrio na sua propriedade, produzindo e preservando esses recursos naturais. A propriedade bem planejada, ela pode conciliar a produção com a preservação. E é muito importante que o agricultor faça a recuperação das áreas de preservação permanente, começando pelas nascentes, pelas matas ciliares, não só se preocupando com a questão produtiva da propriedade, mas também com a questão ambiental. What we want to understand is how the landscape approach can be
implemented practically in landscapes such as this. Atalanta really offers us a great view in how the landscape approach has evolved organically and grown on its own. We want to understand how that process works and see where it can be added to and supported, and ultimately create a process that others can learn from, benefit from, and begin to implement the landscape approach in other landscapes, not only in Brazil, but around the world. The Land Use Dialogue is about bringing partners together in an effort to support these kinds of platforms and take those learnings and spread them around the world. O próximo passo será identificar na região propriedades que já adotam ou se disponham a implantar ações de uso sustentável do solo e da paisagem e que possam servir como fonte de difusão dessas boas práticas, tais como cumprimento da legislação ambiental, proteção das nascentes e cursos d'água, respeito aos animais silvestres, controle da erosão e conservação do solo, embelezamento da propriedade com espécies ornamentais e frutíferas e incremento da diversidade e produtividade agrícola.